Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje nós recebemos aqui dois convidados muito especiais para falar sobre um momento importantíssimo para a cena esportiva de São Luís, do Maranhão e do Brasil, que é o 29º Campeonato Nacional de Karatê Shotokan, que acontece aqui na capital no dia 24 de outubro e 26 também do mesmo mês, no ginásio Castelinho, em São Luís. E para conversar sobre esse evento, nós recebemos o sensei e presidente da JKS Maranhão, o Marco Aurélio, que possui aí uma vasta trajetória no karatê, no esporte, nas artes marciais, e também o atleta maranhense que vai representar o nosso estado na competição, o Paulo Silveira. Sejam muito bem-vindos, como vocês estão? É um prazer recebê-los aqui, ter essa conversa importante, né, sobre o esporte, falar sobre esse momento atual. Como é que vocês estão? Boa tarde. Estamos bem, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estamos bem. A gente agradece a oportunidade de estar representando aqui o Karatê no Maranhão e estamos bem empolgados com tudo que vai acontecer nesse período. E antes da gente falar da competição que está prestes a acontecer em outubro, eu queria saber o início da trajetória de vocês, como vocês iniciaram no esporte, se sempre foi essa tendência para o karatê. A gente sabe que no Brasil, principalmente, os meninos têm eu não diria que uma tendência, mas esse favoritismo para o futebol, Sim. né? E ver um caminho de artes marciais, por mais que seja muito popular, né, no nosso país, é um caminho diferente. Então eu queria entender como foi esse início de trajetória de cada um de vocês. Eu pratico a arte já há 25 anos, né? Então eu comecei ali no ano de 2000, né? Ali na área do centro, com dois professores antigos, professor Ubiratã Júnior e Roberto, ambos alunos de um grande mestre aqui de São Luís, o mestre Heraldo Cardoso. Depois de um período treinando com eles, fui treinar direto com o mestre Heraldo Cardoso. E aí, depois disso, foi seguindo firme na arte. Mas o que me fez buscar e depois permanecer foi a dificuldade, né? Eu fui convidado a ver essa arte e achei diferente, né? Era um jovem acostumado, como você falou, a só jogar futebol, né? Nas ruas, pelada para todo lugar, quadra em todo lugar, então o que se espalha é o futebol. Mas quando eu olhei aquilo, eu achei muito difícil e desafiador. Imagina um jovem adolescente querendo um desafio novo e encontra isso. Então eu logo percebi, né, que isso seria bom para mim, e percebi depois que comecei a praticar que me ajudaria a me conhecer melhor, a desenvolver, a evoluir. Aí eu continuei, estou até hoje aí nessa arte. E você, Paulo? Bom, é muito. A gente vive num país que basicamente a difusão de esportes como o futebol, o vôlei, ele tem um maior alcance, né? E as artes marciais, de um modo geral, elas têm ganhado visibilidade tardiamente. A gente não tem um foco como tem nesses outros esportes. Mas o karatê ele é tradicional, ele existe há bastante tempo, como o Marco está colocando aí, ele pratica há 25 anos, né? E a gente começa a ganhar uma força diferenciada. A gente vai trazer esse campeonato brasileiro para cá, e ano que vem também vai ocorrer um campeonato mundial no Brasil, né? Então a gente tem essa evolução, a gente está buscando fazer essa divulgação. Eu também, quando eu comecei em torno de 3 anos atrás, foi basicamente isso, buscando uma atividade física que fosse mais voltado às artes marciais, que pudesse englobar uma espécie de filosofia também, que o Karatê traz isso. E no começo a gente tem uma certa dificuldade, não pela localização, mas é porque, de um modo geral, a gente não tem tanto incentivo, nem por parte da própria sociedade e também de preferencial, né, nos esportes. Sempre que o garoto ou a garota vão procurar um tipo de esporte, vai para esses esportes mais tradicionais. Mas o karatê, sim, ele é muito forte, tem muita tradição. E na visão de vocês, como vocês descreveriam a trajetória do karatê aqui no Maranhão? Existe uma evolução conforme os anos? Existe, qual é a realidade, o cenário atual maranhense em relação ao esporte? O Karatê no Maranhão, ele é antigo. Ele começou ali por volta de 1968, né, com o mestre Murilo Pinheiro, grande mestre aqui, vivo ainda, está com 81 anos. Então, ele começou o Karatê aqui no Maranhão. Depois dele vieram outros mestres, mestre Heraldo Cardoso, Pedro Almeida, que esteve aqui essa semana, né, mestre Pedro Almeida, o Nasser, João Santos. Então, o Karatê ele sempre teve grandes figuras, né, pessoas que deram sua vida, né, em prol dessa arte.
E hoje os mais novos, eu como mais novo, estou continuando esse legado, né? Treinei com o Mestre Heraldo, continuo, montei meu dojo, continuo, né, firme no karatê. Então, o cenário no karatê no Maranhão sempre foi bom. A prática, né, o desenvolvimento da arte. Claro que temos a dificuldade, né, de promover ele como esporte. Ele como uma arte é uma coisa. A pessoa pode praticar a sua arte ali, desenvolver, não vai precisar de muita coisa, mas quando parte para o esporte, a gente vai precisar de incentivo, né, público, privado, e aí a gente esbarra em muita coisa. A gente tem a ajuda agora das redes sociais e acaba potencializando bastante, né? A divulgação. O nosso dojo, junto com a JKS também, faz muita divulgação, não só para trazer esse público também, mas para permanecer diante de uma categoria que é importante no karatê aqui dentro do Maranhão. E com o advento da tecnologia, das redes sociais, a gente tem alcançado bastante pessoas, né? Muitos entusiastas, mas muita gente também que está entrando e fazendo parte da seleção que hoje vai representar o Maranhão junto no Campeonato Brasileiro. Então a gente vê com bastante sendo promissor esse processo agora. Sobre esse processo de novos atletas, de encontrar novos talentos, até mesmo para fomentar o esporte, como que isso acontece na realidade mesmo prática, a fim de encontrar pessoas que possam estar capacitadas, né, para competições como essa? Como é essa prática de encontrar talentos? Existe um movimento de novos jovens entrando com interesse para praticar o esporte aqui no Maranhão? Essa realidade é um contexto assim, como é que eu posso dizer, fomentado com muitos interesses? Ou é um trabalho de realmente vasto de busca assim para novas pessoas? A nossa escola, vou falar pela a escola né, que eu sou responsável. A nossa escola ela foca em desenvolvimento do karatê, da pessoa como um todo. Então ela vai chegar, ela vai aprender a se desenvolver, aprender a arte, e algumas pessoas vão querer competir. Então, se aprende bem o que foi aprender, a competição não vai ser problema. Então, o nosso grupo ele vem se fortalecendo e tendo destaque pelo empenho de cada um, né? Eu vivo exclusivamente do karatê. Então, eu não tenho outra profissão a não ser professor de karatê. Então, toda a minha vida foi dedicada ao desenvolvimento disso, participando de seminários em todo o Brasil, fora do Brasil também, inclusive no Japão, umas 2 vezes, né, já participei de eventos lá. Então, a busca, né, a minha busca pelo desenvolvimento dessa arte, ela acaba que passou para outras pessoas também. Então, quem vai procurar o dojo percebe isso e quer se desenvolver, e naturalmente as pessoas vão aparecendo, quem quer competir, vai, o grupo vai crescendo. Mas o foco principal não como é uma, se fosse só por esporte, né, o karatê somente o esporte, o futebol bastaria, mas a arte marcial, o karatê ela tem algo a mais, que ela é esporte, mas também serve para desenvolvimento da pessoa, né? Tem outras características também, não só o esporte. Mas a gente vem crescendo porque o empenho é grande de todas as pessoas, os professores, os alunos, tá com uma energia boa. Bom demais. Em relação ao evento que vai acontecer agora em outubro, eu queria saber como foi esse processo de decisão para que o Maranhão sediasse esse momento tão importante? Houve um movimento mesmo para que isso acontecesse aqui no nosso estado? Qual foi o processo para que essa decisão ocorresse aqui? Então, esse é o 29º campeonato, né? Então já acontece há alguns anos. Todo ano é um estado diferente. Aqui, a última vez que teve foi em 2016, então quase 10 anos né, depois a gente consegue trazer o campeonato para cá de novo. E aí é uma articulação com a confederação, né, a confiança no nosso trabalho, é o trabalho que a gente vem mostrando, né, o grupo crescendo, mostrando a seriedade do trabalho, então fez com que os outros estados também confiassem. Então a gente teve o interesse de trazer o campeonato para cá. E as pessoas confiaram, né, deram essa oportunidade. E aí a gente está desenvolvendo agora esse trabalho, tentando fechar esse campeonato. O campeonato ele traz uma responsabilidade diferente, porque as pessoas que vão participar, elas vão ter uma oportunidade direta de participar também do campeonato mundial que vai ocorrer no ano que vem. Então, há algumas mudanças e o Maranhão participa dessa mudança atual, onde os que medalharem vão estar logrando ali uma vaga dentro do campeonato mundial, né? Então, isso traz um foco, por isso a responsabilidade da gente realizar um campeonato da melhor maneira possível, né? Que
Como a gente relatou no início, diferente de outras competições que tem muito apoio, a gente realizar um campeonato de arte marcial já é um pouco mais diferente. Então a gente tem algumas necessidades específicas e o apoio às vezes não é tão notório como seria para um outro tipo de esporte, né? Mas isso faz com que esse campeonato ele tenha um toque diferenciado no processo. Em relação a esse processo de preparação para o campeonato, quais são os maiores desafios em relação à prática mesmo organizacional desse evento? É difícil de articular uma logística que seja de saudável mentalmente para o atleta? Como que é essa prática antes do campeonato, do evento em si? Então, a gente não, como é, o karatê ele é uma prática, né, amadora, é esporte amador, não é profissional. Tem a parte olímpica, né, quem já participa aqui da parte olímpica já é profissional, mas a maioria a gente faz é como amador. Mas tem o envolvimento das pessoas com seriedade. Mas então a gente não cobra, não é a cobrança como se fosse mesmo um atleta de alto rendimento, já como se fosse um atleta olímpico. Mas a maioria, jovens e estudantes que têm outras atividades, né? Estudo, casa, tudo. Então a gente não dá aquela pressão, né? Normalmente quem procura o karatê é porque quer fazer e gosta. Então a gente não tem essa dificuldade de né, tá dando pressão no atleta, tu tem que treinar, ela vai porque ela quer, gosta e a gente tem um ambiente saudável para que goste mais. E é isso e naturalmente acontece, né? A preparação está firme. Treinamos todos os dias, inclusive fim de semana, deixando só o domingo para descanso. E aí, dentro do possível, a gente está se preparando bem. Do ponto de vista do atleta, como é essa preparação nos momentos pré-campeonato? Existe uma tensão que cresce? Existe uma intenção maior? Ou o treinamento segue firme do mesmo protocolo como nos meses antes? Existe uma mudança assim, em relação a esse processo? Sim, bem antes, né? Toda a programação de treinamento. Antes tem um ritmo de treino, né? A gente tem que fazer um treino mesmo geral, máximo, desenvolver todas as capacidades. Naturalmente, quando o evento vai se aproximando, a gente já volta mais para a parte técnica, né? O ritmo vai diminuindo, né? Trabalhar bem o mental e parte técnica, já pensando no evento, o que vai fazer exclusivamente ali no evento, né? Específico. Então, no início é uma coisa bem geral, que nossa escola ela nunca para. Então, o treinamento é o ano todo. E aí vão ter períodos que o treinamento vão ser mais intensivos, outro vai diminuir, né? Voltado para outras coisas. E aí a gente vai fazendo Essa isso. articulação. Porque a gente está falando de um esporte de contato, né? Então acaba gerando uma certa expectativa de fato. A gente tem, dentro do campeonato, da competição, a gente tem momentos onde é uma forma de disputa um pouco mais livre, mas existe um momento onde tem uma disputa com mais contato. Então é preciso sim a gente se preparar fisicamente, mentalmente, como o Marco colocou, principalmente porque há muitos desafios, né? Você ter que lidar com outro atleta competindo de uma forma, vamos dizer, no kata, onde não tem contato, mas já no comitê tem contato. Então, até mesmo o desenvolvimento do atleta, há tipos de atletas que se desenvolvem melhor, mas a nossa escola, de uma forma geral, ela vai estar buscando especificamente o que aquele atleta tem para desenvolver. Embora a gente busque, de uma forma geral, desenvolver a ação completa. Porque normalmente um participante, um atleta, ele participa de várias categorias. Então, ele tem que se blindar mentalmente para estar participando, porque existe uma pressão. São competidores de todo o Brasil, competidores que muitos deles já ganharam outros eventos, novos competidores também, e Campeões brasileiros, campeões pan-americanos, brasileiros, mundiais. mundiais. E o próprio Maranhão também é um tensor, porque a gente tem campeões brasileiros, né, Pan-americano e pan-americano e mundiais. mundial também, né? Então, Inclusive um aqui nessa mesa. exatamente, É, pan-americano. pan-americano. Já participei de alguns. Foram. Sou tricampeão pan-americano, né? Mundial a gente tem algumas pessoas que. Ano passado a gente foi com um grupo de 8 pessoas para o Japão. E algumas pessoas medalharam no Mundial. Um resultado muito expressivo para a nossa escola, né, para o Maranhão. E aí a gente, esse ano, né, o Campeonato Brasileiro servindo de
seletiva para o próximo Mundial que acontece em 2026. E aí a gente tem uma expectativa boa, porque tem realmente atletas com capacidade de conseguir essa vaga, né, e representar bem o país. Essa era a minha pergunta seguinte: quais são as reais expectativas da delegação maranhense em termos de desempenho? Existe realmente uma chance de pódio em várias categorias? Como é que está essa expectativa de vocês em relação a Esse resultados? ano a nossa delegação conta com 70 atletas, né? 70 atletas do Maranhão. E em todas as categorias, com certeza tem gente com capacidade de estar no pódio, né? Em outras categorias, tem atletas que estão na ponta mesmo ali, que estão em primeiro lugar, que já foram campeão brasileiro, pan-americano, mundial. Então a expectativa aí é, com certeza, teremos muitos classificados. E Que, a é- possi... que recentemente teve o Pan-Americano, há 2 meses atrás, Foi. e a gente teve várias medalhas lá dentro da competição, né? É bom ressaltar que justamente isso, embora o Maranhão, de uma forma geral, é, é um estado onde não tem esse foco especificamente em arte marcial, a gente traz um resultado muito bom mesmo a nível nacional e também agora com o Pan-Americano a nível aqui nas Américas, né? Então, assim, a representação do Maranhão ela é forte graças ao estilo de abordagem que a gente tem feito. E é esse tipo de dedicação que tem trazido a diferença. Então, como eu disse anteriormente, o Maranhão também é tensor porque esses atletas, alguns deles participaram do Pan-Americano, vão estar também no Brasileiro e possivelmente vão estar no Mundial com essa mesma base. Outros esportes vêm se desenvolvendo bem aí nas sombras, mas estão se desenvolvendo. Exatamente. Não, mas é importante destacar que esses resultados eles trazem muitos benefícios não só para o nosso país, mas para o Maranhão como um todo, porque é uma evidência do potencial esportivo que a gente tem, que os nossos atletas eles possuem capacidades iguais ou melhores que as pessoas que estão já com suas carreiras consolidadas. Então é importante destacar mesmo até a necessidade de apoio para esses profissionais, para essas pessoas que desejam se tornar profissionais, porque muitas das vezes são atletas que não são vistos, né, Sim. que possuem um potencial imenso. E sobre isso eu queria puxar o gancho de uma pergunta, que como é esse processo de fortalecimento mental dos atletas. A gente sabe que não é fácil ser um atleta no Brasil, no Maranhão, que existe muita resistência sobre apoiadores, investidores. Como que existe um processo de apoio mental para que esses atletas não desistam, né? Encontram uma esperança, encontram realmente uma chama para continuar lutando. Existe esse processo de resiliência com os atletas jovens, digamos assim. Sim, a própria prática da arte, né? O que é o treinamento da arte marcial, ela serve para esse fortalecimento mental para suportar e encarar qualquer coisa. Sobre essa coisa do patrocínio, do apoio, é mais aquela coisa individual, né? Que cada pessoa consegue um patrocínio de privado ou público. Mas nos últimos anos a gente teve um grande apoiador, que é karateca também, um empresário aqui de São Luís, tem seus negócios em Barreirinhas, que é o Gilbert, né, Demussô. E essa pessoa, esse empresário, ele ajudou muito a nossa escola, né? Vem ajudando, ajudou vários atletas para a competição fora, ajudou muito esse. Se for falar sobre o desenvolvimento da nossa escola nessa parte esportiva, né, de resultado, essa pessoa ele teve uma importância muito grande, né? Ajudou muita gente. Temos atletas um atleta, exemplo, João Guilherme, campeão mundial, campeão brasileiro, pan-americano, tem 8 anos. Ele recebe né, foi contemplado aí com a lei do incentivo, né, ao esporte. Ele recebe a ajuda aí dessa lei do incentivo. E outros atletas que correm atrás de patrocínio acabam conseguindo, né? Mas é aquela coisa de correria atrás mesmo, de cada um correr e a gente também, né? E aí o que eu falo é, ó, não desistam, continuem treinando, né, treinando, preparado, porque se a oportunidade aparece, vocês vão estar preparados, né? Não vai esperar a oportunidade aparecer para se preparar. Continuem em frente, vão indo que uma hora, né, chega. A gente está trabalhando aí de uma forma geral, como o Marcos está colocando, com cada atleta conseguindo digamos assim, a,
a forma de participar de forma independente, embora a escola, de um modo geral, tenta trazer para todo mundo, né? Mas esse é um grande desafio, uma grande dificuldade, né? Como a equipe que foi para o Japão ano passado, o custo é altíssimo. E muitos, como o Marcos colocou, é de forma amadora, mas a gente representa o Estado diante de um evento mundial. E a gente está representando o Estado mais uma vez diante de um evento nacional. E ano que vem a gente vai representar o Estado mais uma vez diante de um evento mundial. A bandeira que é colocada lá no pódio é a É a do bandeira do Maranhão, Maranhão. do Maranhão. Embora a gente esse ano está recebendo o apoio do governo do estado, onde vai ser realizado no Castelinho, a gente está recebendo o apoio da Secretaria de Saúde também, que vai disponibilizar o aparato médico, a ambulância e o pessoal. Existem outras nuances dentro do evento, como disponibilização de materiais, a própria questão do financiamento do evento em si, dos próprios atletas, entre outras coisas, que a gente está aqui correndo atrás, né? Estamos abertos, buscando parcerias, né? Para divulgar não só o Maranhão, porque a gente traz esse resultado. Mas é difícil, tem muitos atletas que são atletas que, de alguma forma geral, são atletas que têm uma carência, digamos assim, financeira, porque existem vários tipos de atletas, e mesmo assim existem muitos custos, né? Kimono, equipamentos, e tudo isso acaba no processo final, junto com a preparação física, fazendo parte da preparação mental, porque você tem que lidar com inscrição, com comprar equipamentos, você tem que estar em dias, e a gente busca, né, esses padrinhos, digamos assim, para que possa encontrar um atleta. Às vezes a gente vê, o pessoal está representando o Maranhão, deve ter todo um suporte financeiro, deve estar ali recebendo alguma coisa do tipo. Não, a gente tem algumas pessoas específicas que conseguiram esse apoio, mas numa federação é preciso ter um apoio mais massivo, né? Não tirando o mérito de quem conseguiu. Pelo contrário, a gente quer estimular para que essas pessoas permaneçam, porque às vezes o esporte se torna uma atividade que acaba impactando financeiramente e aí o atleta pensa em desistir, embora a gente tente segurar lá. Mas participar, a gente participa de 2, 3 eventos a nível nacional todo ano e isso gera muito custo, né? E o evento em si, como o Campeonato Brasileiro, gera custos, então a gente está em busca assim, de mais parcerias. Em relação aos talentos maranhenses, eu queria que vocês destacassem que algumas pessoas, na opinião de vocês, é óbvio, que vocês enxergam um futuro promissor, um talento que talvez já seja realmente uma realidade ou uma projeção de futuro. Qual a visão de vocês em relação a esses novos karatecas daqui do Maranhão? Ah, temos muitos. E eu digo assim, não só na JKS, né? Porque o karatê ele é dividido por escolas, por federações. A gente, enquanto escola JKS, que é uma escola japonesa de karatê, a gente faz parte também da federação, né, da FECAM, que é a Federação Maranhense de Karatê, que quem é presidente é o professor Yuri, que esteve aqui também com o pai, com o mestre Pedro Almeida. Então a gente faz parte dessa entidade, como uma escola JKS. E tem outras federações. Então acredito que em todas essas entidades tem muito atleta bom, não dá para citar nome, mas a gente tem todas as pessoas que participam com a gente nos eventos se dão ao máximo, né? Se doam ao máximo no treinamento. Tem grande futuro. Tem uma trajetória aí pela frente incrível. Acho que todo mundo que se dedica, né, deu o primeiro passo, pronto. Ninguém pode parar, mas a gente tem alguns talentos assim que estão aí. É importante, né, pra gente ir reciclando Sim, esses novos ícones que servem até de inspiração para muitas pessoas, né, que desejam entrar no esporte. é um outro mundo, né? O- Hoje, desse mundo de celular, às vezes o jovem não tem a oportunidade de conhecer uma arte dessa que vai se movimentar, né? Às vezes a pessoa entra com aquele pensamento de só fazer aquele esporte se mexer. E quando vê, já está em outro mundo, está viajando para outro país, está conhecendo outras pessoas, vivendo uma nova realidade. Eu tinha um projeto ali no São Raimundo, na Academia de Polícia Civil, né? Eu fiquei nesse projeto durante 6 anos. E o que os pais me falavam era isso, falavam, eu queria botar meu filho só para tirar ele da rua, para não ficar o dia todo na rua. Terminou a escola, vai para um canto e fica. E aí passou alguns anos nesse projeto, muitos estavam viajando, a gente levou um grupo para a Bahia, o Campeonato Brasileiro, e viajando para fazer outras coisas. Então é apresentado através da arte outro mundo, né?
a pessoa percebe, o jovem percebe que não é só aquilo que tem, né, aquela realidade, tem outras realidades por aí. Então a arte ela dá essa oportunidade, né, para todo mundo. Então às vezes procura com uma intenção, o jovem hoje, às vezes até a mídia está ajudando, filme, série, né, tudo sobre arte marcial. A procura no dojo tem crescido, mas muitos vão só sem aquela, eu vou só para ver como é que é, imagina que é igual aqueles filmes. Sim. E aí acaba se envolvendo e vê, e descobre uma arte, né, que vai viver aquilo ali para se desenvolver e para viver mesmo uma vivência boa. Para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Fiquem à vontade para fazer agradecimentos, convidar as pessoas a irem lá prestigiar o campeonato que vai acontecer no dia 24 e 26 de outubro, lá no Castelinho. Vai ser um evento maravilhoso, eu tenho certeza disso. É um orgulho meu como maranhense ver um campeonato desse acontecendo aqui na nossa terra, trazendo pessoas para não só movimentar a nossa economia, o nosso turismo, mas para prestigiar pessoas, né, maranhenses que contam a nossa história, porque não é fácil, não é simples levantar uma bandeira, entrar no avião, ficar longe da família para enfrentar um oponente que nunca vai ser seu inimigo, mas vai te ensinar. Então, eu queria que vocês deixassem essa mensagem para os jovens que estão nos ouvindo aqui até agora, que têm essa chama, essa vontade de entrar no esporte, mas por muitos motivos, né, que a gente sabe que a sociedade ela acaba trazendo muitos desafios que dificultam o início dessa trajetória. Então, qual a mensagem de vocês, do Paulo, do Marco, para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora? Certo. No caso, a gente primeiro vai deixar os agradecimentos. A gente vai agradecer ao governo do estado do Maranhão, que está disponibilizando o Castelinho para a gente realizar o evento, que é de suma importância. Também a Secretaria de Saúde, junto ao secretário, que está disponibilizando a questão dos paramédicos e outros, as ambulâncias, né? Todos os apoiadores, de um modo geral, que participam junto ao Dojo Seriucan, que é o dojo que a gente participa. Também convidar as pessoas a entrarem no nosso Instagram, Seriucan e JKS Maranhão, para conhecer mais do Karatê. Deixar o número de contato também, caso alguém queira fazer algum tipo de apoio ou conhecer mais sobre o Karatê. O telefone é 98 DDD 98408 9991. Mais uma vez, 98 DDD 98408 9991. E de um modo geral, a gente tem que sempre deixar bem específico, é para todas as idades, né? A gente tem participantes de 5 a 80 anos, né? De forma, a gente tem um senhor não, vamos dizer assim, um participante, um atleta também, porque ele participa às vezes de competições, que está lá, tem seus 80 anos. Então é uma escola que ela não tem idade, porque o karatê não tem idade, né? Então a gente quer trazer essas pessoas para conhecer mais e ajudar a divulgar, né? E de um modo geral, como o Marcos colocou, às vezes o primeiro contato parece um contato onde é só mais um tipo de luta, mais um tipo de esporte. E a partir do momento que a pessoa faz essa imersão, ela passa de ter um esporte para um estilo de vida. Então muitas pessoas entram lá e acabam conhecendo um mundo totalmente diferente, né? Então a gente acredita que a partir desse momento, realizando esse evento dentro do Maranhão, com o apoio de uma forma geral da sociedade, a gente consiga realizar e trazer de fato esse reconhecimento que a gente precisa para que essa arte continue. Ela já está aqui, já tem mais de 40 anos, né, como tu colocaste aí, e a gente quer levar por mais 40 anos aí a fundo, tranquilamente. Agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer às pessoas que estão apoiando, né? Agradecer, o Paulo já fez os agradecimentos, e a todas as pessoas tem vontade de fazer uma arte diferente, que vá, procure e faça. Não ficar com vergonha, porque não é uma coisa que está na mídia, o que está é o futebol, o que está é outra arte que sempre está em evidência. Mas deu vontade de fazer, procure, né? Tem vontade de fazer karatê? Vá fazer, que é um caminho de disciplina, de crescimento pessoal. Não quero competir, eu não quero ser um atleta. Vai ser um karateca, um artista marcial, para você mesmo. Então aqui no Maranhão a gente tem a nossa escola que está desenvolvendo esse trabalho e vai desenvolver com certeza durante muito tempo, que é a prática do karatê para todos, para todas, independente de idade, sexo, tudo.
Então, as portas estão abertas. E o evento também, quem quiser ir olhar, é bom para incentivar, né? Não ficar um evento, um ginásio grande como é o Castelinho, sem um público. Então, é importante a participação da comunidade, né? Quando tem um jogo, lota e a pessoa paga para assistir. O karatê não paga para assistir, mas quase ninguém vai olhar. Então, ter essa sensibilidade, ver, às vezes está perto, pô, eu vou olhar esse esporte aqui diferente. E aí tem uma ideia de como funcionam as coisas. Aí vai estar ajudando muita gente também. Importante também para a cultura, para Sim. nossa cidade. Até mesmo um lazer, né? Então só tem benefícios. Só para enfatizar, como o Marco colocou, é um evento aberto, disponível para o público. Qualquer pessoa que tiver curiosidade pode ir lá assistir tranquilamente, não é cobrado nenhum valor. E a gente vai trazer justamente para que as pessoas conheçam mais sobre o Karatê do Maranhão. Paulo, Marco, foi um prazer receber A vocês. gente que agradece. Foi um imenso prazer conversar com vocês, conhecer um pouquinho da história de vocês. Acredito que haverão outras oportunidades para a gente contar um pouquinho mais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui até o final. Vão lá no Castelinho, acompanhem a JKS Maranhão, o Dojo Seriucan. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu me chamo Marlan Levi. Até a próxima e tchau.